Tudo depende muito de como você vai comprar esse pescado. Se você vai, por exemplo, numa peixaria e você compra lá um peixe inteiro ou esse peixe só eviscerado, você vai chegar em casa, você vai ter que tirar a cabeça, vai ter que, dependendo se o peixe tem escama, você vai ter que tirar as escamas do peixe, né? E você vai ter que fazer talvez o filé. Então, se você for fazer esses procedimentos em casa, obviamente você vai ter que, ao longo do processo de limpeza do peixe, você vai ter que ir lavando esse peixe. Agora, se você vai numa peixaria, tem um peixe lá inteiro e você pede um filé, na própria peixaria, ao desmembrar esse peixe, o funcionário ele já vai preparar o filé para você, ele já vai limpando ao longo das etapas. Então não há necessidade de você chegar em casa com esse filé fresco e ainda ter que lavar, né? Aí a gente usa muito aquela filosofia do que a gente fala para o frango, por exemplo, que não deve ser lavado em casa. Só que tem uma outra questão que é cada vez mais comum hoje no mercado. Quando vocês forem comprar alguns tipos de filés de peixe congelados, reparem se esse filé de peixe congelado ele não tem um gelo, uma superfície, como se tivesse um gelo por cima dele que dá um efeito de espelhamento, parece que ele está espelhado. Isso a gente chama na indústria de glaciamento. Isso é uma água que é colocada em temperatura supergelada depois do congelamento do filé, e essa água às vezes pode ser adicionada de alguns sais. Não são sais que fazem mal à nossa saúde, mas se nós consumirmos toda hora esse sal, obviamente que isso pode, inclusive existem as recomendações de pessoas que não podem, né? Tem que reduzir o consumo de sal, hipertensos, entre outros. Então, quando você comprar um filé de peixe que ele vier congelado, isso é muito comum, por exemplo, no filé de tilápia, mas vários outros peixes também vêm assim. A polaca do Alasca, merluza. E esse filé estiver espelhado, eu recomendo que você faça a lavagem dele antes de prepará-lo. Porque senão você vai colocar ele numa panela, numa frigideira e você vai estar colocando sal. Ah, professor, mas como eu vou lavar o peixe sem fazer com que ele espalhe, digamos, uma contaminação da forma como a gente aprende geralmente a não fazer no frango? Quando a gente orienta a pessoa a não lavar um frango em casa, é porque a gente imagina aquela lavagem mais, digamos assim, comum, rotineira, em que a gente abre a torneira e a água fica batendo no produto e fica espalhando, né, aquilo que está na superfície do produto para o ambiente em volta. Então, se tiver, por exemplo, uma bactéria ali, e no caso do frango a gente sempre lembra da salmonela, a gente pode contaminar aquele ambiente com essa salmonela ali ao redor. Então, como eu diria que vocês podem lavar esse peixe? Peguem uma bacia limpa, né, coloquem a água da própria torneira, uma água filtrada ali, uma água clorada, mergulhem esse filé ali nessa água filtrada e depois já levem ele então para o preparo, se for fazer a milanesa, da forma como for feito. E aí vocês tirem ele dessa bacia e vão então preparar o peixe, né? Não precisa lavar ele numa água, digamos, torrencial embaixo da torneira, mas se ele tiver esse efeito espelhado, eu recomendo que se faça assim a lavagem para tirar o excesso de sal. Então depende sempre muito da forma como você vai comprar esse peixe. Às vezes ele vai vir congelado sem esse espelhamento, então não há necessidade de lavar, ele já pode ir direto para a panela, pode ir direto para a frigideira, para o forno, né, da forma como você pretender, da melhor maneira que você pensar em fazer. Mas se ele vier de fato espelhado, tem que fazer essa lavagem para tirar o excesso de sal de superfície.